Esse era o típico homem americano destinado ao sucesso. Brilhante, formado em Yale, fluente em várias línguas e com uma carreira diplomática promissora. Mas em 1976, Bradford Bishop chocou o mundo ao cometer um crime brutal, o assassinato de toda a sua família. Até hoje, ele é considerado um dos homens mais procurados pela FBI, tendo desaparecido sem deixar rastros. Hoje, vamos mergulhar nessa história sombria e tentar entender como tudo isso aconteceu. Oi, gente, tudo bem com vocês? Antes de começar o vídeo, vou pedir para que já deixe o like para ajudar na divulgação do canal e fica comigo até o final porque essa história vai te deixar em choque. William Bradford Bishop Jr. nasceu em 1º de agosto de 1936 em Pasadena, Califórnia. Filho de Lobelia Ameril Saint-Germain e William Bradford Bishop, ele frequentou a South Pasadena High School e formou-se em História pela Universidade de Yale. Posteriormente, concluiu o mestrado de Estudos Internacionais pela Middlebury College. Alternativamente, há relatos de que ele obteve um diploma de bacharel em Estudos Americanos em Yale e um mestrado em Italiano também pela Middlebury College. Além disso, Bishop possui um mestrado em Estudos Africanos pela UCLA. Segundo relatos familiares, Bishop, que era quarterback na escola, conheceu Annette Catherine Weiss, uma líder de torcida, durante o ensino médio. Annette era um ano mais nova que ele, o casal que começou a namorar ainda na escola, casou-se em San Clemente, em 1959, após Bishop se formar em Yale. O casal teve 3 filhos e a mãe de Bishop, Lobelia, morava com eles, pois estava viúva. Eles voltaram a morar em Washington em 1974 e se estabeleceram em Bethesda, Maryland. Ele ingressou no Exército dos Estados Unidos, onde trabalhou por 4 anos na área de contra-espionagem. Bishop era fluente em 5 idiomas: inglês, italiano, francês, espanhol e serbo-croata. Ao deixar o exército, Bishop entrou para o Departamento de Estado dos Estados Unidos, serviu no Serviço de Relações Exteriores em diversas missões internacionais. De 1968 a 1972, trabalhou nas cidades italianas de Verona, Milão e Florença, onde também realizou uma pós-graduação na Universidade de Florença. Entre 72 e 74, foi designado para postos na África, incluindo Addis Abeba, na Etiópia, e Gaborone, em Botsuana. Em 1974, Bishop assumiu seu último cargo como chefe assistente na Divisão de Atividades Especiais e Tratados Comerciais, na sede do Departamento de Estado de Washington. Indo direto ao caso, em 1º de março de 1976, após descobrir que não receberia a promoção que almejava porque o cargo foi dado a outro colega, Bishop pediu para sair mais cedo do trabalho, alegando que não estava se sentindo bem. Seu último avistamento confirmado foi registrado por Roy Harrell Jr., um colega que o viu fora do Departamento de Estado e notou que ele parecia um pouco agitado. A polícia examinou seus registros bancários e de cartão de crédito e descobriu que às 14 horas Bishop havia sacado $400 no American Security Bank. Mais tarde, por volta das 18 horas, dirigiu até um posto de gasolina no Montgomery Mall, onde comprou uma marreta e uma lata de gasolina. Ele abasteceu tanto a lata quanto o tanque da sua perua Chevrolet 1974 usando seu cartão de crédito. Ele pegou em torno de 13 litros de gasolina. Posteriormente, dirigiu-se até uma loja de ferragens, onde adquiriu uma pá e um forcado. Acredita-se que Bishop tenha retornado à sua casa em Bethesda entre 19h30 e 20 horas. A polícia presume que, ao chegar, a sua esposa foi provavelmente a primeira a encontrá-lo. Em 2 de março de 1976, guardas florestais avistaram uma fumaça subindo de um pântano densamente arborizado, cerca de 8 quilômetros ao sul de Columbia, Carolina do Norte. Ao investigar, os guardas fizeram uma descoberta chocante: os restos mutilados e queimados de 5 pessoas enterrados em uma cova com aproximadamente 1,5 metros de profundidade. Inicialmente, a polícia não conseguiu identificar as vítimas. No entanto, em 10 de março, um morador de Caddy Rock Springs, Maryland, ligou para o 911 informando que seus vizinhos, a família Bishop, não eram vistos há mais de uma semana. Os policiais entraram na casa localizada no número 8103 da Lilliston Drive e encontraram uma cena aterrorizante: sangue espalhado por toda a residência, desde a entrada até a sala do nível inferior, passando pelo quarto principal, corredores e escadas acapertadas. O detetive responsável descreveu a cena dizendo que havia sangue nas paredes, no teto, em qualquer lugar que você olhasse. Com base em registros dentários, as autoridades identificaram as 5 vítimas como Annette, de 77 anos, Lobelia, de 68, e os 3 filhos do casal, William Bradford III, de 14, Brenton, de 10 e Jeffrey, de 5. O médico legista concluiu que todos morreram devido a múltiplos ferimentos na cabeça.
A polícia acredita que quando Bishop chegou em casa, ele atingiu primeiro a sua esposa com uma marreta, violentamente esmagando seu crânio diversas vezes. Em seguida, eles acreditam que ele tenha feito o mesmo com a sua mãe. Subindo ao nível superior da residência, ele ataca seus filhos, que acredita-se que estivessem dormindo, acertando todos na cabeça com a marreta. Com toda a família Bishop brutalmente assassinada e queimada e Bishop pai desaparecido, ele rapidamente se tornou o principal suspeito para as autoridades. Registros federais revelaram que ele era conhecido por suas mudanças de humor e frequentemente escrevia em seus diários sobre o desejo de ter uma vida mais livre. Mas é importante ressaltar para vocês que essa informação não foi considerada como um possível motivo para o crime. Com base em depoimentos de colegas e registros do cartão de crédito, a polícia conseguiu rastrear os movimentos de Bishop em 1º de março de 1976, o dia dos assassinatos, conforme eu relatei para vocês. A família Bishop tinha um cachorro que não foi encontrado na casa. Em 18 de março de 1976, o carro de Bishop foi encontrado abandonado em um acampamento remoto em Elkmont, Tennessee, dentro do Parque Nacional Great Smoke Mountain. O local ficava a poucos quilômetros da Trilha dos Apalaches, a cerca de 640 quilômetros de onde a família de Bishop havia sido enterrada. Dentro do veículo, as autoridades encontraram biscoitos para cachorro, um cobertor ensanguentado, uma espingarda, um machado e uma necessaire de kit de barbear contendo a medicação de Bishop. Além disso, o compartimento do pneu sobressalente estava cheio de sangue. Uma testemunha relatou que o carro poderia estar estacionado lá desde 5 ou 7 de março. A polícia teorizou que Bishop poderia ter se misturado aos caminhantes da Trilha dos Apalaches. Eles tentaram rastreá-lo com cães farejadores, mas sem sucesso. No dia seguinte à descoberta do carro, um grande júri indiciou Bishop por 5 acusações de assassinato em 1º grau, além de outras acusações. Os motivos do Bishop nunca foram explicados, afinal ele não deixou nenhuma carta esclarecendo seus motivos e o fato de a polícia não ter capturado ele deixou essa pergunta sem resposta. Para alguns não existe motivo, pois não há registros ou sinal de infidelidade, problemas financeiros ou problemas no trabalho. Mas algumas pessoas contestam essas alegações, pois dizem que Bishop estava infeliz no trabalho e enfrentava problemas financeiros, embora não fossem grandes o suficiente para justificar seu crime. Bishop tinha um histórico de depressão e insônia, tendo sido afligido por ambas as condições e tomando Serax ou Xazepam no período que aconteceu os assassinatos, mas nunca se ouviu falar de comportamento agressivo da parte dele. O FBI fez o perfil de Bishop e ele consta que ele é um homem que gosta de natureza, de esportes ao ar livre, incluindo caça, corrida, natação, pesca e andar de motocicleta, além de gostar de acampar. O FBI informa que ele tinha uma licença de piloto de quando estava trabalhando na África. Ele também gostava de uísque escocês, amendoim e comidas picantes. Conhecidos alegam que ele amava animais e gostava muito de cachorros, lembrando que a família tinha um cachorro que desapareceu após os assassinatos. Bishop estava com uma semana adiantado da polícia em sua fuga, então a polícia pensou que ele poderia ter saído do país com seu passaporte diplomático, pois um agente especial da FBI afirmou em 2014 que nem a carteira nem o passaporte de Bishop foram encontrados. Também foi especulado que Bishop pode ter tido treinamento de inteligência na década de 60 e que poderia tê-lo ajudado a evitar a detecção em 1976. Desde 1976, houve inúmeras declarações de avistamentos de Bishop em vários países europeus, incluindo Itália, Bélgica, Inglaterra, Finlândia, Holanda, Alemanha, Grécia, Espanha, Suécia, Suíça, mas a polícia nunca encontrou ele. Após a investigação inicial, o caso Bishop tornou-se objeto de artigos e publicações nacionais em jornais como The Washington Post e The Washington Times, bem como as estações de televisão locais de Washington, D.C., e o caso foi apresentado em programas de televisão como Unsolved Mysteries, da NBC, e American Most Wanted, da Fox. Um programa de TV alemão também apresentou o caso em 6 de novembro de 1992 para encontrar possíveis evidências de que Bishop morava no exterior. Em 2009, a polícia solicitou a criação de um busto de Bishop para saber como ele poderia se parecer 33 anos após os corpos de sua família serem encontrados. Bishop foi perfilado no site AMW, com um busto dele sendo mostrado com e sem barba. Em 2014, o FBI exumou o corpo de um homem não identificado, parecido com Bishop, que havia sido morto por um carro em 1981, enquanto caminhava por uma rodovia do Alabama. Um teste de DNA identificou que o homem não era Bishop. O FBI também usou impressões digitais para determinar em 2011 que os relatos de que Bishop havia morrido em Hong Kong ou na França eram falsos.
Em março de 2021, uma mulher chamada Kathy Gilchrist, uma professora de inglês aposentada que havia sido adotada, se apresentou alegando que descobriu que, por meio de um serviço de teste de DNA, que Bishop era seu pai biológico. O FBI confirmou que ela era de fato filha biológica dele. Kathy nasceu em 1957 e foi dada para adoção quando nasceu. Ela sempre soube que era adotada, seus pais adotivos eram muito amorosos e ela nunca viu a necessidade de saber mais sobre seus pais biológicos. Mas em 2017 resolveu buscar sua verdadeira origem. Ela descobriu uma prima que a ajudou na sua busca e Cat descobriu que sua mãe biológica teve mais 6 filhos e todos foram entregues à adoção. Quando pesquisou para o seu pai, descobriu que ele era casado com outra mulher que a matou em 1976, juntamente com seus meios-irmãos e sua avó. Ela entrou em choque ao descobrir que seu pai era um criminoso assassino procurado pelo FBI. Alguns anos depois, ela resolveu escrever um livro contando sua história chamado It's in My Genes. O policial responsável por investigar os assassinatos fala que as ações de Bishop foram horríveis e difíceis de imaginar, afinal ele martelou a cabeça e o rosto de seus filhos a sangue frio enquanto dormiam. Uma recompensa de $100.000 foi oferecida por informações que levassem à prisão de Bishop. Ele entrou na lista dos mais procurados do FBI e Interpol, mas nunca foi possível encontrar uma evidência que desse à polícia uma pista do paradeiro dele. Ainda hoje, o dia em que grava esse vídeo, quase 49 anos se passaram desde que Bishop assassinou brutalmente sua família e não se sabe se ele está vivo e onde ele mora ou se ele morreu e como morreu. Esse com certeza é um dos maiores mistérios da história americana, cujo crime até hoje clama por justiça e um fechamento com a captura do seu criminoso. E esse foi o caso de hoje, quero muito saber a opinião de vocês, então coloquem aqui nos comentários, deixem um emoji para ajudar, ou deixem um emoji para ajudar no engajamento. Se tu gostou desse vídeo, não esquece de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para mais histórias como essa. Tem outros casos aqui no canal, então se não assistiram, vão lá assistir. E não esqueçam, a realidade sempre supera a ficção. Até a próxima!